Graça e paz. Vamos iniciar ouvindo uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que estamos estudando, lendo esta carta, capítulo 10, versículos 16 ao 21. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Espírito divino, Espírito Santo, revele para nós a palavra de Deus aos nossos corações. Salvação, que é a coisa mais importante da nossa vida, temos que cuidar bem desse assunto, temos que compreender bem, saber bem o que é salvação e estar certo, convicto de que eu sou um salvo em Cristo. A salvação é o foco principal deste capítulo 10 da carta aos Romanos. A salvação em Cristo e através de Cristo. E sobre esta salvação em Cristo e através de Cristo, com relação ao povo de Israel, a palavra que Paulo utilizou é desconhecendo. Desconhecendo é a realidade não só de Israel, mas também de muita gente. E aqui Deus precisa revelar para nós. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10, versículo 3. É aqui, irmãos, que surgem as religiões. É aqui que surgem as religiões, as mais diversas em todo o mundo e em todos os tempos. Desconhece a salvação em Cristo e, desconhecendo a salvação em Cristo, cria-se um sistema próprio de salvação. Chamamos isso de religião. Muita gente pensa numa salvação conceitual, como um empenho religioso que a pessoa tem que desenvolver. É comum isso na religião. Quando a gente tem salvação, é a salvação de Deus que eu estou falando, e quando a gente tem salvação como um conceito,
ela se torna impessoal para nós. Mas quando temos a salvação como uma pessoa, e aqui a pessoa de Jesus Cristo, ela se torna relacional, porque aí eu posso ter um relacionamento com Ele, posso ter comunhão com Ele. Cristo é a minha salvação, e isto significa que para ter salvação, eu preciso estar em Cristo e Cristo em mim. Há uma identificação perfeita. Eu em Cristo e Cristo em mim. Eu em Cristo é na cruz, porque foi ali que Ele nos atraiu para si. E a partir dessa atração que Jesus exerceu, Ele mesmo disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A partir disso, eu estou nele. Nós estamos nele em qualquer circunstância. Então, irmãos, é importante saber disso, que não há salvação sem essa identificação. Por isso, Cristo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cristo Jesus, Cristo Deus, Jesus homem, Cristo Jesus. E é aqui que vai acontecer a morte, uma morte, a morte dele e a nossa morte com ele nele. Então, Cristo veio, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Cristo Jesus, para identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante tanto da sua morte como também da sua ressurreição. Já estou crucificado com Cristo. Identificação. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Identificação novamente. Agora Cristo está em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, crendo na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Isto para mim é salvação. Jesus é o Salvador, o meu Salvador, e ao mesmo tempo a minha salvação. E o meu Salvador vive em mim. Ele vive em mim. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem, que é Ele mesmo, veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então preste bem atenção aqui, porque é muito importante saber disso. Quando o assunto é salvação, é importante sabermos o que significa estar perdido e também o que significa estar salvo. O conceito que normalmente se tem hoje de perdido é mais jurídico, Edivan. O conceito que se tem hoje de perdido é um conceito mais jurídico, antropológico, psicológico e sociológico. Para essas ciências, o conceito de perdido é o indivíduo que está fora dos padrões estabelecidos da sociedade. Portanto, desintegrado da sociedade. Homens
e mulheres perdidos, então são aqueles que se envolveram com o que não é aceitável pela sociedade. Mas, preste atenção agora, o que significa perdido do ponto de vista teológico, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista de Deus mesmo? O homem no jardim do Éden se tornou um pecador por natureza, e você que estuda a palavra, você conhece, você sabe do que eu estou dizendo, que o homem no jardim do Éden se tornou um pecador por natureza. O pecado resultou nessa natureza pecaminosa, iníqua e perversa dentro do ser humano. E não tem como escapar disso, porque todos nós nascemos assim, segundo a palavra de Deus. O ser humano não se torna um pecador depois que nasce, mas nasce um pecador e totalmente separado de Deus, e é por isso que ele precisa da intervenção divina, que ele precisa de um Salvador para resolver essa difícil situação em que ele está metido. É uma encrenca que ele não consegue sair. E veja, e não importa o quão religioso ele se torne, continua separado de Deus e perdido. E é por isso que ele precisa não de uma religião, mas de um Salvador. A salvação, portanto, a salvação de Deus, salvação em Cristo e através de Cristo, salva o homem dele mesmo, por causa daquilo que ele é, por causa da sua natureza. O pecador se encontra perdido em si próprio. O seu maior embaraço é a sua própria natureza caída, sua própria vida pecadora. E esta salvação de Deus envolve a morte do pecador. Eu não estou aqui falando de morte física, porque a morte física, para quem não creu em Jesus Cristo, é ainda pior. Porque aí é que ele vai entrar numa encrenca mesmo que não vai sair dela jamais. Eu estou falando aqui da morte em Cristo naquela cruz. Da morte em Cristo, da morte do ponto de vista espiritual. Jesus morreu fisicamente, morreu uma morte total naquela cruz, mas nós morremos com ele do ponto de vista espiritual. Então, a morte de Cristo naquela cruz, tinha como finalidade nos crucificar com ele. E para quê? Para ser destruída em nós a velha natureza do pecado, a velha vida, o velho homem, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. É o que a palavra de Deus diz, e com ela eu fico. Romanos capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí está a palavra de Deus, nítida, não deixa dúvida nenhuma. Aí diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Esse ele é o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, mas ele não morreu sozinho. O nosso homem velho, que não é uma idade avançada,
é uma natureza antiga, ruim, perversa, pecaminosa. Foi crucificado esse homem velho com Cristo. Ele morreu para que eu não fosse mais escravo do pecado. Eu não preciso mais viver debaixo da égide do pecado, do ferrão do pecado, do poder do pecado. E diz mais no versículo 7 que quem morreu está falando da morte do homem velho, do pecador em Cristo Jesus. Quem morreu justificado está do pecado. Nós fomos justificados do pecado. E no versículo 8 ele diz: ora, se já morremos com Cristo, prestou atenção? Se já morremos com Cristo, porque ele coloca esse se? Porque é preciso crer. É preciso crer. Então, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Como foi que ele voltou à vida? Não foi pela ressurreição? O Espírito Santo não foi lá? O Espírito do Pai não o ressuscitou naquela manhã de domingo? Mas o que aconteceu com todos aqueles que estavam em Cristo? Também receberam a vida dele. E é isso que está dizendo aqui. Cremos que também com ele, com Jesus, viveremos. É a ressurreição. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É a nossa ressurreição juntamente com ele. E Paulo falou: juntamente com Cristo nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, irmãos, significa que o próprio Cristo está em mim. Cristo vive em mim. A salvação de Deus pode ser conjugada nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Cristo nos salvou, já estamos salvos. Então Cristo nos salvou de nós próprios, da nossa natureza pecadora, da nossa vida pecadora, do homem velho, quando nos fez morrer com ele em seu corpo na cruz. Agora, a vida de Cristo está em nós. E aqui temos uma salvação presente. A vida de Cristo está em nós. E esta vida de Cristo que está em nós é o poder que nos garante vitória constante sobre o pecado que tão de perto nos ataca, nos rodeia. Importante saber disso, irmãos. O poder não está em mim. Eu não consigo nada. Eu não tenho condições. O poder está na vida de Cristo. A vida de Cristo que está em nós, operando. E só o poder da vida de Cristo em nós pode nos assegurar condições para vencermos as tentações do pecado em nossas vidas. Só Jesus. Só Ele em nós. Só a sua vida. A vitória sobre o pecado é o resultado absoluto do poder da vida de Cristo se manifestando em nós. Sem isso, eu seria um fracasso total. O mundo, Satanás e o pecado insiste em suas revanches contra nós. O pecado, ele insiste em suas revanches. O mundo também,
Satanás também. O pecado é um mal perdedor, Satanás também, o mundo também. Jesus venceu, mas ele pede revanches. O pecado é muito insistente, solicitante, tenaz. É tenaz como piche, aderente, grudento. E só a vida de Cristo em nós nos dá condições de sair disso. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar os seus, e eu creio que Ele vai voltar, espero que logo, mas não sei quando. Quando Ele vier arrebatar os seus santos, os seus crentes salvos deste mundo corrupto e corruptível, então seremos salvos da presença do pecado que tão de perto nos rodeia. Mas isso é mediante a manifestação da sua vinda, a vinda de Cristo para buscar os salvos. Irmãos, isto tudo consiste no Evangelho da nossa salvação. É assim que ele é chamado. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Viram? Eu vou ler aqui também, na versão que estou usando. Nele quem? Cristo. Nele significa dentro dele, porque foi para dentro dele que ele nos atraiu. Ficamos nele. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho. O que é a palavra da verdade? Paulo disse aqui que é o Evangelho, que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o Evangelho que salvou os efésios, é o mesmo que me salvou, a mim e os irmãos, todos vocês. A palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o Evangelho que salva. O que os efésios ouviram? Eles ouviram o Evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo. Não é possível crermos saudavelmente se não crermos segundo a palavra da verdade, o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é esse Evangelho? Etimologicamente, significa boa notícia, boa nova. Mas qual é a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem que eu tenho na morte e na ressurreição de Jesus Cristo? É que na morte de Cristo, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Que notícia maravilhosa! Para mim é. E que na sua ressurreição, nós também fomos
ressuscitados juntamente com Cristo, espiritualmente falando. Ganhamos a vida de Cristo, ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Ele está em mim. Paulo falou: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu pergunto, loucura da cabeça de Paulo? Ele estava falando coisas sem sentido? Será que Paulo estava enganado, equivocado? Ele falou uma coisa que ele não estava experimentando? Eu não creio. Eu creio que ele estava experimentando sim o que ele falou, porque é a palavra de Deus, ficou escrita para nós. Então, a partir da minha ressurreição, Cristo está em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive. Então, irmãos, para mim, o Evangelho de Cristo, o Evangelho é Cristo compartilhando comigo a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. É o Evangelho. Então, quando pensamos em termos de Evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não morreu sozinho, nem ressuscitou sozinho, mas nós também fomos mortos e ressuscitados juntamente com Cristo. A salvação que está no Evangelho consiste da nossa morte e ressurreição com Cristo. Então, eu vou aqui ler novamente o texto que foi lido no início para nós. Mas nem todos, Paulo dizendo, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou, quem creu na nossa pregação? Romanos 10, versículo 16. Paulo diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E cita o profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos obedecem ao Evangelho como alguém que, ao toque na porta, vem ver quem é. Ouve, obedece, submete-se, crê, como fica bem entendido aí ao citar Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? Você está entendendo? A dificuldade é em crer nesse Evangelho tão maravilhoso. A dificuldade está em crer. Muitos não crerão. E é nisto que consiste a tristeza de Paulo, em que nem todos de Israel deram ouvido ao Evangelho. Isaías profetizou que isso ocorreria ao perguntar: Senhor, quem creu na pregação? Na tua pregação? Isaías 53, versículo 1, pode ser lido para nós. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem creu? A dificuldade está em crer. Eu pergunto para você: você creu? Você creu?
Você já experimentou o braço do Senhor? Aqui falando do seu poder, da sua força, da sua intervenção. Paulo observa também, irmãos, que a fé a qual o profeta se referiu nasce da mensagem ouvida. E que a mensagem é transmitida pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, pode ser lido novamente o texto. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a fé vem pela pregação. Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação. A pregação é o quê? A palavra de Cristo. Não é? Então, a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e o ouvir pela palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a fé vem aos homens quando estes ouvem a pregação acerca do Senhor Jesus Cristo, baseada evidentemente na palavra de Deus, em sua forma escrita. Este maravilhoso livro que é a palavra de Deus. Não contém, é. Então, não basta, porém, ouvir com os ouvidos, mas é preciso ouvir com o coração e com a disposição de receber a verdade de Deus, o Evangelho. Então, aquele que ouviu, crerá. E esta fé, que é falada no texto, é proveniente da graça de Deus por meio da palavra de Deus. A fé singela na suficiência de Cristo não é algo natural no ser humano. Ela é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Ela não é sua por nascimento, você não nasce com ela. Você precisa ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, com disposição, coração aberto, então a fé vai surgir no seu coração. A palavra de Deus vai gerar esta fé em seu coração, no nosso coração, para crermos. Então a fé não é algo natural. Ela é espiritual. Por isso que o homem natural não tem fé. É preciso que Deus revele a palavra, que essa fé seja colocada lá no seu coração para que ele creia, porque Deus também não força ninguém. Ele é maravilhoso. Você não tem fé, eu lhe dou a fé para você. Foi o que Judas disse na sua carta. A fé que uma vez foi dada aos santos. Então Deus dá. Ele dá a fé e pede para você, creia agora. Se você quiser, você crê. Então, uma coisa interessante é que ninguém é salvo pela fé. É salvo pela graça, por meio da fé. A fé é um mecanismo da graça de Deus. A graça gera a fé e a condição de arrependimento, para que o homem seja salvo pela graça. Deus me dá fé por sua graça, através da sua palavra, para que eu possa crer por sua graça, de volta na palavra de Deus. A ação começa em Deus e não em nós. A fé é um resultado da graça por meio da pregação da palavra
para a pessoa crer e ser regenerada. E depois continuar crescendo no conhecimento de Jesus, na palavra, na comunhão com os irmãos. É do prazer de Deus revelar-se a si mesmo por meio da loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar pela loucura da pregação. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, não. A loucura da pregação. Esta palavra de Deus tem o poder germinador de vida espiritual, fé e arrependimento. Agora, irmãos, a fé tem dois lados. Ela tem dois lados: a sua origem divina e o seu desenvolvimento humano. A origem é divina, mas o desenvolvimento é seu, é humano. A fé nos é dada. Se ganhamos, nós não tínhamos. Se ganhamos, é de graça. Mas depois que ganhamos a fé, então temos que batalhar, como disse Judas na sua carta, temos que batalhar ou desenvolver a fé diligentemente. A pergunta que eu faço é a seguinte: como desenvolver a fé? Como desenvolver a fé? Eu desenvolvo assim, pela graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus e olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. É assim, pela graça de Deus, pela sua palavra, lendo, estudando, ouvindo, compartilhando, ouvindo de outros irmãos, aprendendo com eles e olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Aqui está um irmão muito querido, irmão Miguel, que nessa igreja aqui, há anos atrás, eu ouvia ele cantando, olhando para Cristo. Um hino, olhando para Cristo. E olhando para Cristo, desde aquele tempo, irmão, que eu estou olhando para Ele. Olhando para Cristo. E Ele tem cuidado de mim com tanto amor. E a Ele eu sou grato por tudo. Por tudo. Então, é assim que se desenvolve a fé. A fé que nos é dada por Deus precisa ser exercitada por nós na sua palavra, que revela a suficiência de Cristo. Então, para você crescer na fé, você tem que fazer o exercício da fé. Se você tem fé, esta fé é um milagre de Deus na sua vida. Fique sabendo que foi Deus que operou este milagre em sua vida. Irmãos, fé é confiar 100% na palavra de Deus. É andar confiando no que Deus diz. É viver dependendo do que Deus diz, ou seja, da sua palavra. Mas pergunta de Paulo: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Romanos 10, 18. Acaso judeus e gentios não ouviram a pregação do Evangelho? Sim, eles ouviram. Mas muitos não creram. Será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? A salvação em Cristo, o Evangelho? Moisés já dizia:
eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Romanos 10, 19. O chamado aqui gentio, os gentios, aqueles que não eram nação, aqueles que desprezavam o evangelho, Deus se revela também a eles. Nação que não era nação, esse povo, falando da gente, dos gentios, esse povo que não é nação, são os gentios. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. E eu gosto muito desta expressão, manifestei-me, revelei-me. Aqui Deus se revelando, Deus se manifestando aos que por mim não perguntavam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Esta revelação de Deus, irmãos, é a maior riqueza que podemos possuir. A revelação de Deus em Cristo. Cristo em mim revelado. Então, usando linguagem ainda mais ousada, Isaías diz que o Senhor foi achado pelos gentios, que nem sequer buscavam o Senhor, estavam procurando por Ele. E Ele revelou-se aos que não perguntavam por Ele. Os gentios não procuravam a Deus, e estavam satisfeitos com suas religiões pagãs. Muitos deles, porém, atenderam ao chamado quando ouviram o Evangelho. Esse é o meu caso. Esse é o meu caso. Quando eu ouvi o Evangelho, eu atendi, eu criei, e Deus se revelou para mim. Em termos comparativos, os gentios se mostraram mais abertos ao Evangelho do que o povo de Israel, os judeus. Mas a respeito de Israel se diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Romanos 10, 21. Que Deus maravilhoso é este, hein? Um Deus que, assim é dito, o dia todo abri meus braços para eles. Você já pensou num Deus assim? Todos os dias com os braços estendidos para você, aqui, para abraçar você, acolher você, todos os dias, Deus com os braços estendidos para nós. Israel não foi. E você? E eu? Isaías retrata o Senhor todo dia com os braços estendidos, com as mãos estendidas, chamando a nação de Israel e recebendo como resposta apenas rebelião e recusa obstinada. Cristo veio, mas da forma como Ele veio, nós não queremos. Comportaram-se como criança birrenta, criança manhosa,
dengosa e birrenta. Não é assim que queremos. Eles estão na justiça própria deles, até hoje. Mas muita gente que não são judeus também está cheia de justiça própria e perdida. Gosto muito do Salmo 91, 1. Vamos ler este último texto. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descanso. Descanso nele, no Senhor, na sua pessoa e na sua obra, naquilo que Ele fez por mim e fará em mim. Ele nos fez morrer ali na cruz. Ele me fez ressuscitar na sua ressurreição para ser a minha vida. Agora, dentro de mim, o Senhor exerce a sua justiça, me tornando no prazer de Deus nesta terra. O Senhor está com os braços estendidos, com as mãos estendidas para nós. Portanto, lancemo-nos, pois, em seus braços de amor. Lance-se, descanse nele com fé. Amém?